Pessoal, meu nome é André Lafayette, eu sou professor de Clínica Médica do grupo Eu Médico Residente e esse é o nosso canal do YouTube em que a gente tem muito material legal para que vocês aprendam e acertem muita questão de prova pelo Brasil. A gente vai comentar hoje a respeito de um tema de extrema relevância no dia a dia e, por sua vez, também em prova de residência, um tema da cardiologia. Vamos falar sobre síndrome coronariana aguda. Quem não está acostumado ao nosso modelo, a gente sempre discute os assuntos baseado em resolução de questão. Então, a gente vai abrir cada discussão com uma questão que vocês tentam responder inicialmente. Depois de trazer o conceito teórico, a gente põe em prática e resolve as questões juntos. Ok? Então, vamos começar aqui o nosso Aprendendo com Questões. A gente aqui, pessoal, abre a conversa, a discussão com uma questão. Vocês deem um pause no vídeo, tentem responder a questão sozinhos e depois a gente vai passar um conhecimento teórico para posteriormente resolvermos, colocarmos em prática aquilo que a gente discutiu, resolvendo a questão. Então, olha só. Primeira questão, a questão do UOL 2023, acesso direto, fica com vocês agora e a gente vai discutir sobre síndrome coronariana aguda. Alguns conceitos gerais, porque é tão importante a gente estudar esse tema. Porque o infarto, a doença coronária, é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Somente isso, a principal causa de óbito no Brasil e no mundo. Em 2017, dados mostravam que 10 a 11% das internações no SUS foi por infarto agudo do miocárdio, foi por síndrome coronariana aguda. A gente tem dois mecanismos fisiopatológicos clássicos que vão explicar as duas grandes síndromes coronarianas agudas. Então, acredita-se que temos uma placa de ateroma, uma placa de aterosclerose no leito arterial coronariano. Essa placa torna-se instável, a espessura da capa fica fina, ela sofre uma ruptura ou erosão e há a formação nesta placa de um trombo oclusivo, um trombo que oclui completamente o vaso coronariano e não passa sangue de jeito nenhum. Esse é o mecanismo fisiopatológico, como a gente vai ver do infarto com supra. Essa mesma ruptura ou erosão da capa da placa de ateroma pode levar à formação de um trombo não oclusivo. É um trombo que reduz o lumen coronariano, mas não obstrui, ainda permite a passagem de alguma quantidade de sangue. Este é o mecanismo fisiopatológico que explica, na maior parte das vezes, a síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento de ST. Então, a gente já adiantou alguns conceitos. A síndrome coronariana aguda pode ser dividida em síndrome com supra ou sem supra de ST. A sem supra de ST pode ser angina instável ou pode ser o infarto sem supradesnivelamento do ST. Já a síndrome coronariana aguda com supra é o próprio infarto agudo do miocárdio com supra de ST. Quando é uma síndrome coronariana aguda sem supra, pessoal, o que é que vai diferenciar um do outro vai ser marcadores de necrose miocárdica. Então aqui, algumas ferramentas são importantes na abordagem do paciente com síndrome coronariana aguda. O tempo de dor é fundamental, a gente precisa definir o tempo de início da dor torácica, isso é fundamental para fins de abordagem terapêutica, como a gente vai comentar. Dosagem de marcadores de necrose miocárdica, e aqui me refiro praticamente à troponina. Hoje em dia não há nenhum cenário em que a gente precise de outros marcadores que não a troponina, é o mais acurado, o mais sensível, o mais específico. E eletrocardiograma é fundamental, até porque vai ser ele que vai distinguir a síndrome sem supra da síndrome com supra. Lembrar o seguinte: idosos, mulheres, diabéticos, eles com mais frequência do que os demais pacientes podem ter quadros atípicos de síndrome coronariana aguda e desta forma acabam tendo um pior prognóstico, porque tem um reconhecimento mais tardio da síndrome e, portanto, pior prognóstico. Vamos falar agora da definição universal de infarto. Isso pode parecer bobo, pode parecer irrelevante, mas de modo algum é irrelevante. No dia a dia, muita gente se atrapalha na condução de pacientes com infarto porque desconhece esta definição. Essa é a definição mais atual. Então, prestem atenção. Para a gente dizer que o paciente teve infarto, ele deve ter uma troponina elevada, pelo menos um valor acima do percentil 99, mais uma curva de troponina. Então, o que é que significa? A troponina não adianta ela estar elevada, mas ela tem que estar em curva ascendente ou em curva descendente. Tem que estar mudando o seu valor. Então, temos uma troponina elevada acima do percentil 99, temos curva de troponina e nós precisamos de mais outro dado para fechar infarto. Sintomas de isquemia miocárdica, basicamente dor torácica. Alterações no eletrocardiograma compatíveis com síndrome coronariana aguda, como, por exemplo, surgimento de onda T patológica, alteração de ST supra-infradesnivelamento.
Um exame de imagem, um ecocardiograma evidenciando isquemia da parede, nesse caso uma disfunção contrátil regional. A gente pode ter também uma ressonância mostrando uma área de fibrose, sugestiva de ser uma fibrose de etiologia isquêmica. E se a gente faz a angiografia, o cateterismo, a gente pode observar o trombo dentro do vaso ou até mesmo na autópsia, isso é o que a gente não quer, porque o paciente precisa ter morrido para a gente fazer a autópsia. Em relação ao marcador de necrose miocárdica, volto a comentar com vocês, troponina é o de escolha. André, antigamente a gente pedia mioglobina, CPK, CKMB, hoje em dia não precisa. A recomendação é só a troponina, especialmente com a introdução da troponina ultrassensível. A troponina sensível é aquela que vai detectar um valor, um percentual elevado da população. Essa troponina ela tem uma cinética mais lenta, então ela demora 3 a 4 horas para se elevar. Então, às vezes, antigamente, quando a gente só tinha a troponina sensível, a gente, para descartar infarto, a gente tinha que seriar a troponina por 6, às vezes até por 12 horas. Com a ultrassensível, ela sobe rapidamente em 1 a 2 horas. Então, a gente já tem alguns protocolos em que a gente dosa essa troponina no intervalo de 1 hora, no intervalo de 2 horas, no intervalo de 3 horas, e já é o suficiente para a gente dizer se o indivíduo infartou ou não. Então, com essa ultrassensível, como o próprio nome diz, ela é muito sensível. Ela tem a capacidade de detecção na maior parte dos pacientes, em mais de 90% deles. Então, a ultrassensível, a gente já consegue precocemente afastar o infarto ou confirmar. Aqui está representada a curva, tá certo? A cinética de elevação dos diversos marcadores de necrose miocárdica. A gente vê que a mioglobina que era utilizada no passado, porque ela já começava a subir precocemente, mas hoje, com a troponina ultrassensível, a gente já consegue uma subida também dos seus valores de forma precoce e a mioglobina se tornou obsoleta, ok? Lembrar só que a troponina, ela tem um tempo maior para clarear no sangue. Ela pode ficar ali 7 a 14 dias aumentada até que ela normalize, ok? Então, sim, lembrando o seguinte, que quando a gente vai dar o diagnóstico de reinfarto, ou seja, o paciente infartou, a troponina dele começou a cair, se ele faz uma clínica novamente de dor torácica, essa troponina volta a subir pelo menos 20%, a gente pode dizer que esse paciente reinfartou. Antigamente a gente utilizava CKMB para dar o diagnóstico de reinfarto, hoje em dia a troponina é suficiente para isso. Mas preste atenção ao seguinte, troponina é igual a infarto, muita gente se equivoca com isso na prática clínica, inclusive cardiologistas. Troponina, pessoal, não é igual a infarto. Troponina é um marcador de lesão miocárdica. Lesão miocárdica esta de qualquer natureza, incluindo natureza isquêmica. Então, troponina elevada de forma alguma é suficiente para definir infarto. Então, o que é que a gente faz diante de um paciente com troponina elevada? Primeira coisa, a gente só vai pedir troponina, só deve pedir troponina naquele paciente com suspeita de infarto. Ponto. O problema é que muita gente coloca troponina, especialmente em ambiente de terapia intensiva, como parte da rotina laboratorial. Isso não está certo. Você pede troponina não como parte de um pacote de exames, só pede se indicação clínica, se suspeita de infarto. Mas diante de uma troponina elevada, acima do P199, quais são as opções que a gente tem? Primeira coisa, se a gente seria essa troponina, a gente faz várias dosagens ao longo de algumas horas, de dias, e essa troponina permanece estável, a gente tem variações inferiores a 20% entre uma dosagem e outra, esse paciente tem uma injúria miocárdica? Tem, mas essa injúria é crônica. Então, a gente já descartou o infarto agudo do miocárdio. Ele pode ter uma insuficiência cardíaca, uma doença renal crônica ou qualquer outra condição que provoque uma lesão miocárdica. Porém, se essa troponina está sofrendo uma variação rápida, a gente tem curva de troponina, ou uma elevação ou uma queda, diferença entre uma dosagem de troponina e outra maior do que 20%, está havendo uma lesão aguda. Essa lesão pode ser isquêmica ou não. Se não tiver nenhum dado que sugira isquemia aguda, desculpe, a gente vai pensar numa lesão miocárdica aguda por outra natureza. Pode ser miocardite, pode ser só a sepse, pessoal, miocárdio da sepse, pode ser qualquer taquiarritmia, incluindo fibrilação atrial. Se ele tem dados que sugerem isquemia aguda, por exemplo, dor torácica, esse paciente tem infarto agudo do miocárdio. Esse infarto agudo pode ser pelo mecanismo mais comum, aterosclerose, ruptura, erosão da placa, formação de um trombo, é o chamado infarto tipo 1, mas ele pode também ser por uma desregulação, um desbalanço oferta-demanda, é o que a gente chama de infarto tipo 2. O paciente tem uma placa aterosclerótica estável, não sofreu ruptura, não tem trombo, porém ela obstrui um pouco o lumen arterial coronariano. A gente tem uma situação de aumento da demanda ou diminuição da oferta de O2, por exemplo, hemorragia, pico hipertensivo, taquiarritmia, sepse, isso pode levar a um desbalanço oferta-demanda e levar a um infarto do tipo 2. Então, cuidado, nem toda troponina elevada é igual a infarto, ok?
Então, vamos falar agora da síndrome coronariana aguda sem supra-desnivelamento de ST. Então, diagnóstico de síndrome coronariana aguda sem supra pode ser angina instável, pode ser um infarto sem supra. O que vai diferenciar um do outro vai ser troponina, tá ok? Vai ser marcador de necrose miocárdica. Então, todo paciente com síndrome coronariana aguda sem supra, a gente tem que estratificar. A gente tem algumas ferramentas. 3 principais a gente pode utilizar na abordagem do paciente com dor torácica na emergência com suspeita de síndrome coronariana aguda. A mais conhecida, a mais antiga, é o time RISC. Então, o time RISC, a gente vai ter alguns parâmetros e se o paciente pontuar nesses parâmetros, a gente faz a soma total desse score. Então, idade maior ou igual a 65 anos, 3 ou mais fatores de risco para doença coronária, 2 ou mais episódios de angina nas últimas 24 horas, o paciente tem alguma evidência prévia de doença coronária, uma estenose maior que 50%. Então, se ele já tem stent, se ele já foi revascularizado, se ele já teve infarto, então o paciente já tem doença coronária estabelecida. Troponina elevada, uso de AS nos últimos 7 dias e um infradesenvolvimento de ST de pelo menos 0,5 milímetros. Se o paciente pontua 0 a 2, ele é de baixo risco. 3 ou 4 pontos, risco intermediário. 5 ou mais, ele é de alto risco. Outras situações, outros scores, por exemplo, o score Grace, aqui, isso aqui não tem como memorizar, a gente vai utilizar uma calculadora no dia a dia, então isso não vai cair em prova, o time pode cair em prova, o Grace vai cair só o resultado. Então, se um Grace maior do que 140 é de alto risco. O Grace ele é mais acurado do que o time risco, mas precisa de uma calculadora para isso. Existem outros cenários em que o paciente, apesar de não ter um infarto agudo do miocárdio sem supra, tem uma angina instável, ele pode ter um risco maior de evolução desfavorável. Então, o que é que significa angina instável? É aquele paciente que tem dor em repouso por mais de 20 minutos. Obviamente, todos esses pacientes aqui vão ter que ter troponina negativa, senão é infarto. Então, dor em repouso por mais de 20 minutos. Angina de início recente, é aquele paciente que começa a ter uma angina classe 3, 4 nas últimas semanas, no último mês. Uma angina em crescendo, é aquele paciente que tem uma angina estável, ali classe 1, classe 2, de repente essa angina piora rapidamente ao longo de poucos dias, semanas para classe 3 ou 4. Ou então angina pós-infarto, é aquela que acontece entre 24 horas a 2 semanas pós-infarto. Então, se o paciente infartou há 3 dias e faz angina, essa é uma angina instável, beleza? Outro score mais recentemente, desculpe, aqui passou 2 slides ao mesmo tempo. Outro score mais recentemente empregado, que é muito útil na abordagem de pacientes com dor torácica no cenário de emergência, é o score HART. Isso já vem sendo cobrado em prova, como a gente vai exemplificar. Então, HART, pessoal, para cada letra dessa, a gente tem uma pontuação que a gente vai buscar no score. Então, o H é de história, tá certo? Então, para todos eles, a gente pontua 0, 1 ou 2. Uma história pouco ou nada suspeita de síndrome coronariana aguda, pontua 0, moderadamente suspeita 1, altamente suspeita, pontua 2. O E de ECG, tem depressão significativa do segmento ST, 1, distúrbio de repolarização inespecíficos e 0 se o eletro for normal. Repare que aqui não tem supra, tá certo, de ST, até porque se tiver supra é síndrome com supra e não sem supra. Aqui fala de infradesnivelamento do ST. Idade maior ou igual que 65, entre 65 e menor que 65 e menor que 45. R de risco, ou seja, fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Dislipidemia, DAC precoce na família, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade. Se tiver pelo menos 3 fatores de risco, pontua 2. 1 ou 2 fatores de risco, pontua 1. Nenhum fator de risco, pontua 0. E o T de troponina, maior ou igual do que 3 vezes o limite superior, pontua 2. Entre 1 a 3 vezes 1. E menor do que o limite superior ou igual, pontua 0. Se o paciente tem um score HART menor ou igual do que 3, ele é de baixo risco. Esse paciente pode ir para casa direto da emergência, pode ir para casa para investigação ambulatorial. Se o paciente tem de 4 a 6, médio risco, maior ou igual do que 7, alto risco, esses pacientes aqui vão precisar ser internados, vão ficar internados para a complementação da investigação. Então, olha só, questão do UOL 2023, acesso direto. Paciente do sexo masculino, 66 anos, vai ao serviço de pronto atendimento e relata episódio de dor torácica, veja só, em aperto, com irradiação para pescoço e mandíbula, iniciada durante a atividade fixa, atividade sexual, com sensação de morte iminente. Então, esse paciente tem uma história típica. Então, no HART, ele já pontua 2 pela história, certo? Parou a atividade e procurou atendimento médico. A dor passou quando estava caminhando do pronto atendimento em repouso, após cerca de 15 minutos do seu início, bem típica. Relata ser hipertenso, tabagista e dislipidêmico. Então, olha só,
O R do HART, fator de risco, ele também pontua 2, tem 3 fatores de risco. Faz uso habitual de candesartano, hidroclorotiazida, simvastatina com ezetimiba. Não foram observadas alterações ao exame físico e foi solicitado ainda teste de troponina ultrassensível com resultado normal. Então, na troponina, no T do score HART, ele pontua 0. Fez também o ECG reproduzido abaixo. Então, está faltando o quê? A idade. Ele tem uma idade de 66 anos, então na idade ele também pontua 2. Para o eletrocardiograma, o E do HART, quanto é que ele vai ter? Preste atenção. Esse paciente tem uma alteração de repolarização. Ele tem um discreto supra-desnivelamento de ST, aqui de V1 a V3, e tem uma onda T negativa nas precordiais até V4. Então, tem uma alteração de repolarização, mas não é depressão do segmento ST. Então, ele tem alteração de repolarização e, inespecífica, esse paciente vai pontuar 1. Se a gente fosse ser bem exigente, esse paciente tem uma alteração do eletro que o categoriza como uma síndrome chamada de Wellens. É um paciente que tem dor torácica, não alterou troponina, paciente que não tem um supra relevante. Percebam que o supra de V2 e V3 ele pode ser um pouquinho aumentado nessas derivações, e ele tem essa onda T negativa, plus minus, um componente positivo e um componente negativo na onda T, é síndrome de Wellens. É uma condição grave que requer um catéter urgente, mas não é isso que a questão está perguntando. Está perguntando o HART score. Pelo HART score, ele pontua 2 pela história, 2 fatores de risco, 2 pela idade e pontua 1 pelo eletro. Então, esse paciente vai ter um HART score de 7. A conduta, no caso, opa, passou direto aqui de novo, é um cateterismo em até 24 horas, um score HART de 7. É alto risco, esse paciente tem que fazer um cateterismo nas primeiras 24 horas. Beleza? Seguindo. Mas outra questão agora da USP Ribeirão Preto, mais uma vez, pausem um pouco, tentem responder, que a gente vai continuar conversando sobre síndrome coronariana aguda sem supra. Então, olha só, tratamento imediato da síndrome coronariana aguda sem supra. Monitorização, acesso venoso, UCO, ou seja, unidade de terapia intensiva no cardiológica, ou seja, unidade coronariana, oximetria, eletrocardiograma. Terapia anti-isquêmica, preste atenção. Nitrato, com preferência para intravenoso, para alívio dos sintomas, especialmente se o paciente estiver hipertenso, mas está na emergência, não deu tempo ainda de preparar a nitroglicerina endovenosa, a gente pode fazer o nitrato sublingual sem problemas. Lembrar de não usar, se o paciente tiver feito uso de sildenafil, outras medicações para disfunção erétil, especialmente a gente não vai utilizar no infarto de VD, mas daqui a pouco a gente comenta um pouco mais sobre o infarto de VD. Beta-bloqueador, a gente não usa intravenoso, pelo menos no início, de rotina a gente não usa. Vai usar se o paciente tiver dor refratária, tiver um ataque à arritmia, precisando controlar a frequência. A gente não usa se vasoespasmo. Se o paciente tem sinais de insuficiência cardíaca, não usa beta-bloqueador nem oral. E o uso de cocaína também está contraindicado. Então, beta-bloqueador, a preferência, repara, via oral, nas primeiras 24 horas, lembrando que não usa-se sinais de C e se usa de cocaína. Bloqueador de canal de cálcio, caso o paciente não possa utilizar beta-bloqueador, por exemplo, tem asma e tem indicação de beta-bloqueador, mas não pode. A gente pode utilizar bloqueador de canal de cálcio. Morfina, a gente utiliza se dor refratária, oxigênio, não de rotina. A gente só faz se paciente hipoxêmico. E na fase aguda de infarto, no coronariana aguda, a gente vai evitar utilizar anti-inflamatórios, não esteroidais. Beleza? Com relação aos antiplaquetários, todo paciente que chega na emergência com suspeita de síndrome coronariana aguda, vamos fazer AS 150 a 300 mg mastigáveis. Não pode ser aquele AS de apresentação entérica, porque ele não vai ter uma absorção rápida. Ele é um inibidor da COX-1. Todos os pacientes farão, exceto se contraindicação. Dose de manutenção é um pouquinho menor, 75 a 100. Além do AS, a gente faz um segundo antiplaquetário. É uma droga que vai inibir o receptor P2Y12. E aqui a gente tem 3 opções. O ticagrelor, a gente faz uma dose de ataque 180 mg com a manutenção de 90 mg de 12 em 12 horas. Vai promover uma inibição reversível das plaquetas. Efeito colateral, uma dispneia, uma sensação subjetiva de dispneia. Prasugrel, a gente pode fazer dose de ataque 60 mg, manutenção 10 mg dia, vai ter uma inibição irreversível das plaquetas. Mas preste atenção que o prasugrel a gente não faz na emergência, tá certo? Esqueça o prasugrel na emergência. O prasugrel é para aquele paciente que vai para o cateterismo e vai ser a critério do hemodinamicista fazer o prasugrel. Então, na sala de hemodinâmica, ele está fazendo o cáter, conhece a anatomia, ou seja, após conhecer a anatomia, esse paciente não tem indicação cirúrgica, esse paciente vai fazer uma angioplastia, ele dá o ataque do prasugrel. Então, prasugrel só na sala de hemodinâmica, esqueça na emergência. Contraindicações ao seu uso,
passaram de AVC, passaram de AIT, evitar-se peso menor que 60 ou idade maior que 75. Clopidogrel, o mais conhecido, é o mais antigo, o mais barato, a gente faz um ataque de 300 a 600 miligramas, ok? Em maiores de 75 anos, é controverso se a gente faz o ataque ou não. Alguns autores recomendam não fazer o ataque nos indivíduos maiores de 75 anos. Manutenção 75 miligramas por dia. Certo? Então, mais uma vez, o prasugrel a gente só faz na sala de hemodinâmica se o paciente for fazer a angioplastia. Beleza? Em relação agora ao anticoagulante, enoxaparina, fundaparina ou heparina não fracionada. Enoxaparina a gente faz na dose de 1 mg por quilo de 12 em 12. Se maior que 75 anos é fácil, olha só, a gente faz 0,75 mg por quilo de 12 em 12. Se clearance menor do que 30, a gente faz apenas 1 mg por quilo de 24 em 24 horas. Fundaparinol, a dose para todo mundo é igual, 2,5 mg uma vez ao dia, mas a gente não faz se for fazer angioplastia, só se for tratamento conservador, porque aumenta o risco de trombose de catéter em relação às heparinas. A heparina não fracionada a gente faz endovenosa, tá certo? Um bolus de 50 a 70 unidades por quilo, alguns autores colocam 60 unidades por quilo, depois manutenção 12 unidades por quilo hora. A gente acaba praticamente não utilizando a heparina não fracionada por motivos óbvios, porque a gente precisa fazer infusão venosa e ficar controlando o TTPA, pelo menos inicialmente, de 6 em 6 horas. Então, a escolha mesmo acaba sendo pela enoxaparina. Ok? E com relação à estratégia de estratificação desse paciente. Então, o paciente com síndrome coronariana aguda sem supra, como é que a gente investiga? A gente faz cateterismo para todo mundo, a gente faz teste ergométrico, a gente faz cintilografia miocárdica, vai depender do cenário. Por exemplo, a estratégia invasiva imediata. O paciente faz um cateterismo em menos de 2 horas. Quanto mais grave o paciente, mais agressivo a gente vai ser. Então, se ele faz instabilidade hemodinâmica, choque cardiogênico, instabilidade elétrica, ou seja, está fazendo TV de repetição, angina refratária, complicação mecânica como insuficiência mitral aguda, esse paciente tem que ir rápido, tem que ser cateterismo imediato. Então, olha só, clínica de insuficiência cardíaca, dispneia, edema agudo de pulmão, choque cardiogênico, faz o CAT rápido. Ok? Aí, estratégia invasiva precoce, em menos de 24 horas. Risco alto, Grace maior do que 140. Se subiu troponina, ou seja, se ficou como um infarto sem supra. A alteração dinâmica de ST, então olha só, o infra de ST, especialmente se ele for dinâmico. O paciente tem dor, faz um infra, melhorou a dor, a gente repete o eletro, o infra sumiu. Então, ou então time risco de pelo menos 5, alto risco, ou score heart de 7. A estratégia invasiva a gente faz em até 72 horas. É aquele paciente de risco intermediário, pelo TIM ou pelo Grace, um paciente que tem história de diabetes, história de doença renal crônica, fração de ejeção reduzida, ou que já tenha angioplastia ou cirurgia de revascularização miocárdica prévias. A estratégia conservadora vai ser de baixo risco. Esse paciente pode até ir para casa e fazer ambulatorialmente algum exame indutor de isquemia, cintilografia, angiotomografia de coronárias, até teste ergométrico. Então, olha só, questãozinha da USP Ribeirão Preto 2023, acesso direto. Homem 45 anos, dislipidêmico, refere dor precordial a 2 horas com irradiação para o ombro direito, associada a diaforese e náusea. Então, alta suspeição de síndrome coronariana aguda. Lembrar que quando irradia para ambos os membros superiores, tem uma chance maior de ser infarto do que quando irradia só para o membro superior esquerdo. Ah, André, mas aqui foi para o direito. Para o direito não é infarto, nada disso. A radiação para o membro superior direito, embora não seja o mais classicamente descrito em literatura, também é de alto risco para infarto. Exame físico, presta atenção, olha só, estertores pulmonares basais, olha só, está cursando com a clínica de insuficiência cardíaca. Sem outras alterações, frequência cardíaca e pressão arterial ok. O eletrocardiograma abaixo mostra o quê? Perceba que o eletrocardiograma tem um achado que coloca esse paciente como de alto risco. Ele tem um infradesenvelamento de ST, olha só, em V3, um pouquinho em V2, em V4, em V5 e V6. Esse paciente tem um supra de ST em AVR, tem um infradesenvelamento ainda, olha só, em D1, D2 e AVF. Então, esse paciente tem o que a gente chama de um infra-ST difuso, tá certo? Com um supra-ST em AVR. Isso geralmente denota para a gente uma doença arterial coronariana grave, geralmente uma doença multiarterial, uma lesão de tronco coronariano esquerdo, uma lesão de descendente anterior proximal. Então, isso é um sinal ominoso. Esse infra-DST difuso com supra-DST em AVR é um sinal de doença
coronariana grave, a gente vai ser mais agressivo. Outra coisa que vai indicar uma estratégia mais agressiva é o fato desse paciente ter clínica de insuficiência cardíaca. Então, esse era um paciente que a gente ia pensar em fazer um CAT em menos de 2 horas, porque ele tem clínica de insuficiência cardíaca. Então, olha só, letra A. Série A ECG e observação clínica, não, a gente tem que ser agressivo. B. Série A troponina e eletrocardiograma, a gente pode até fazer isso, mas a gente já tem que programar o CAT, porque já tem sinais de mau prognóstico, já tem clínica de IC e já tem esse achado de infradifuso com supra de AVR. Tomografia computadorizada de tórax, não, né, pessoal? Aí não, esse paciente precisa de cateterismo. E letra C, intervenção coronariana percutânea é a melhor resposta. O mais correto seria falar em cateterismo, tá certo? Até porque a intervenção coronariana vai depender do achado do cateterismo, ok? Mas na ausência de uma resposta melhor, intervenção coronariana percutânea é o objetivo do cateterismo. Pode ser que nesse caso tivesse indicação cirúrgica, por exemplo, mas a melhor resposta de fato para essa questão, não tem como responder outra coisa. Letra C, intervenção coronariana percutânea. Ainda sobre síndrome coronariana aguda sem supra. Então, o tratamento a longo prazo. Recomendação de literatura de diretriz, fazer IECA para todos esses pacientes, especialmente se hipertenso, insuficiência renal crônica, diabetes ou fração de ejeção reduzida. AS para o resto da vida e o outro antiplaquetário por pelo menos 12 meses. Beta-bloqueador, a gente não tem muita evidência de que vai impactar em prognóstico a longo prazo para esses pacientes, mas as diretrizes também recomendam de rotina fazer o beta-bloqueador. E estatina de alta potência, atorvastatina, rosuvastatina. Simvastatina aqui não cabe, tem que ser atorvastatina ou rosuvastatina em doses máximas. Beleza? Vamos falar agora, pessoal, da síndrome coronariana aguda com supra de ST. Questãozinha aqui pra gente, olha só, R3 de Clínica Médica da CSPE 2017. Pause um pouco, tentem responder que a gente vai falar sobre o infarto com supra de ST. Então, olha só, a gente falou sobre o mecanismo fisiopatológico em que a gente tem uma ruptura de uma placa ateromatosa, a formação de um trombo oclusivo. Então, a fisiopatologia do infarto com supra é uma oclusão total, é um fechamento total da artéria coronária. Então, observe que essa artéria coronária aqui, percebam, vejam que aqui a gente tem uma oclusão total, a gente tem uma interrupção completa do contraste. Então, aqui para por completo de sair contraste e a gente tem aqui uma obstrução total, uma oclusão total dessa coronária. Então, para por completo a passagem do contraste, tem uma oclusão total. Essa é a fisiopatologia, esse é o achado que a gente espera num paciente que tem uma síndrome coronariana aguda com supra DST, que tem um infarto com supra, certo? Então, aqui a gente precisa conhecer um pouquinho da anatomia coronária. A gente tem duas coronárias. Primeiro a gente tem o tronco da coronária esquerda, que depois que vai se dividir em coronária direita, que vai para a direita, e a gente vai ter, pessoal, a coronária esquerda, o tronco da coronária esquerda. Então, a gente vai ter coronária direita, a gente vai ter coronária esquerda, que começa com o tronco, certo? Então, tronco de coronária esquerda. Por que que a gente chama assim? Porque ela vai se bifurcar na artéria coronária circunflexa, que vai circundar o coração pelo lado esquerdo, e tem a descendente anterior, que é a artéria mais importante, que vai irrigar a parede anterolateral do ventrículo esquerdo. A coronária direita vai dar origem à artéria posterior interventricular e artérias marginais. Assim como a circunflexa também origem às marginais, só que do lado esquerdo. Então, definição de supra de ST. Paciente que tem um desvelamento, um supradesvelamento de ST de pelo menos 1 milímetro em duas derivações, ou então tem um bloqueio de ramo esquerdo novo. Na maioria das vezes, o paciente com torácico tem bloqueio de ramo esquerdo, esse bloqueio não é novo. Mas a gente consegue documentar que é um bloqueio novo de ramo esquerdo, isso é equivalente a um supra. Quando a gente vai olhar V3R, V4R, o supra aqui basta ser de 0,5, certo? E quando é em V2 e V3, que geralmente tem um supra habitual, a gente vai ser mais tolerante. Então, em mulheres, a gente tolera até 1,5. Em homens, a gente tolera até 2 milímetros se for maior do que 40 anos. Se for menor do que 40 anos, a gente tolera até 2,5. Então, olha só um exemplo aqui para a gente. Um supradesnivelamento em AVF, D3 e D2. Percebam um supradesnivelamento bem importante, bem maior do que 1 milímetro. Também tem um supra aqui em V5 e V6. É um supra menor, mas é um supra de pelo menos 1 milímetro. Então, esse paciente tem um infarto com supra. Uma coisa importante, pessoal, é o seguinte, é localizar a parede coronariana que está sofrendo um infarto, inferir qual vaso coronariano é cometido em função do supradesnivelamento de ST. Então, olha só,
Infarto anteroseptal ou infarto anterior. Quais são as derivações que olham para a parede anterior do ventrículo esquerdo? As derivações precordiais V1 e V4. E geralmente está associado à lesão descendente anterior, que vai irrigar a parede anterior e lateral do ventrículo esquerdo. A gente diz que o infarto anterior extenso, quando pega toda a parede anterior de V1 a V4 e pega também D1 e AVL. Aqui pode ser uma lesão no tronco de coronária esquerda? Pode, mas geralmente também é uma lesão descendente anterior. O infarto inferior, quando tem supra de D2, D3 e AVF, geralmente é por lesão na coronária direita, que é a artéria dominante, é a artéria que vai irrigar a parede posterior do ventrículo esquerdo em 70% a 80% dos casos. Na minoria pode ser a circunflexa. Parede lateral, supra de D1 e AVL, geralmente é uma lesão de circunflexa ou dos seus ramos, as artérias marginais. Infarto posterior, vai ter supra de V7 e V8 e um infra na parede anterior, uma imagem espelho, geralmente é coronária direita, mas também pode ser circunflexa. Infarto de ventrículo direito, a gente vai ter um supra em V3R, V4R, pode ter em V1 também. Geralmente é coronária direita também e geralmente vai estar acompanhado de infarto inferior. Então a gente vai pensar em infarto de ventrículo direito quando a gente tem um infarto com supra inferior. E preste atenção, olha só, a gente pode até dosar a troponina só para documentar, para fins acadêmicos, mas não precisa solicitar a troponina para o diagnóstico de infarto com supra. O diagnóstico é pela clínica, junto com o achado eletrocardiográfico, e o tratamento vai estar indicado independente do resultado da troponina. Peça para fins de documentação, para fins de registro, mas não vai atrasar a conduta esperando o resultado de troponina. Então, olha só, homem de 52 anos, hipertenso e tabagista, chegou à emergência com dor torácica em aperto, iniciado em repouso há 2 horas. Qualquer dor torácica que dura mais do que 20 e 30 minutos, tem que pensar em infarto. Acompanhada de sudorese, um quadro bem característico. Ao exame físico, os sinais vitais estavam normais e sem outros achados relevantes para o diagnóstico. Analise o eletrocardiograma abaixo e assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável. Então percebam aqui comigo, esse paciente tem um supradesenvelamento, olha só, em D2, tem em V3, tem em V4 basicamente. V5, V1, só se a gente forçar a barra um pouquinho. Mas esse paciente em V1 talvez tenha um pouquinho, mas em V2, V3, V2, V3, V4, sem dúvida ele tem. Talvez em V5 tenha alguma coisa. Então, dor torácica com supradesenvelamento em precordiais, que vai de V2 a V4, podendo estar pegando um pouquinho de V1 e um pouquinho de V5, esse é um infarto com supradesenvelamento de ST, de que parede, pessoal? Da parede anterior ou anteroseptal. Então, letra A, embolia pulmonar, não vai pensar em embolia pulmonar. B, síndrome sem supra, não. Bloqueio de ramo direito com estabilidade hemodinâmica. Veja, tem até um bloqueio de ramo direito aí, mas o bloqueio de ramo direito não tem nada a ver com estabilidade hemodinâmica. E esse paciente nem tem estabilidade hemodinâmica, pelo menos não está dizendo isso no enunciado. Então, é um infarto com supra de ST. Ele é látero-dorsal ou ele é anteroseptal? Lateral é geralmente D1 e AVL. O dorsal a gente vê com V7 e V8, ou então vê uma imagem espelho, um infradesenvelamento de ST em V2 ou V3. Aqui ele tem supra. Então, infarto anteroseptal, ok? Septal, geralmente a gente se refere a V1 e V2. Então, se tiver um supra só de V1 e V2, a gente costuma dizer que é septal e o septo geralmente é irrigado por ramos da descendente anterior. Esse paciente tem um infarto anteroseptal. Se perguntasse qual artéria provavelmente envolvida, a gente diria ADA, a descendente anterior. Gabarito, portanto, aqui para a gente, letra C. Vamos seguir. Uma classificação muito antiga, mas muito importante e muito útil no dia a dia é a classificação de Killip. Quando você tem um paciente com infarto agudo do miocárdio com supra, se você coloca lá no enunciado, paciente infarto agudo do miocárdio com supra, no enunciado, desculpe não, lá no prontuário do paciente, no cabeçalho, nas hipóteses diagnósticas, infarto com supra, aí você bota Killip 1, Killip 2, Killip 3, você já dá muita informação para a pessoa que vai ver esse prontuário, porque quando você diz qual o Killip desse paciente, você já está dando o estado clínico desse paciente e o prognóstico. Então, olha só, Killip 1 é o paciente que tem um infarto com supra, mas que não evolui, que evolui sem complicação nenhuma. Não tem dispneia, não tem terceira bolha, não tem estertores. Se o paciente está em Killip 2, ele evoluiu com sinais de insuficiência cardíaca. Esse é um paciente mais grave. Então, se você diz paciente com infarto com supra de parede anterolateral, Killip 2, você já sabe que ele está evoluindo com insuficiência cardíaca. Dispneia, crepitações, estertores pulmonares, terceira bolha. Se é Killip 3, ele é mais grave ainda, é edema agudo de pulmão. Killip 4, então, é que é muito grave. Então, você diz paciente com infarto agudo do miocárdio, com supra de ST, anterior extenso, Killip 4. Então, esse paciente está chocado, é um paciente muito
grave, já dá muita informação através da classificação de KINP. Seguindo, o tratamento imediato é semelhante à da síndrome coronariana aguda sem supra. Monitorização, acesso venoso, oximetria, eletro. A gente vai fazer morfina, refratária, oxigênio, só saturação baixa, evitar o uso de AINES, nitrato intravenoso, mas sublingual, se a gente não tiver o intravenoso pronto. Não utilizar sildenafil, não usar nitrato, se usa de sildenafil, se infarto de VD, aqui é terminantemente proibido. Não usar beta-bloqueador intravenoso, preferir oral nas primeiras 24 horas e evitar a ciclínica de IC ou use cocaína. Então, por exemplo, o paciente chegou com infarto com supra, está em KILIP 2, eu não posso fazer beta-bloqueador, tá certo? Nem por via oral. O mais importante na síndrome coronariana aguda com supra, se a gente tem uma oclusão, um fechamento total da artéria coronária, o alvo aqui, pessoal, é reperfusão. Então lembra que tempo é músculo. Quanto mais eu demoro para abrir a artéria, para reperfundir aquela parede coronária, maior o risco desse paciente evoluir mal de perder miocárdio. Então olha só, a reperfusão é a prioridade. Fibrinolítico, trombolítico, a gente vai fazer em até 12 horas do início do quadro. A gente pode fazer com fibrinolíticos fibrina específicos ou fibrinas não específicas. A prioridade é para o fibrina específicos, porque tem alguns estudos mostrando que traz melhor desfecho, incluindo mortalidade. Então, por exemplo, streptokinase é o mais antigo, não é fibrina específico, pode levar a hipotensão. Alteplase, reteplase, tenecteplase, pessoal, são fibrina específicos, então são a prioridade. Hoje em dia o tenecteplase é o mais utilizado. Por quê? Porque permite a administração em bolos. Os outros você tem que fazer a infusão por alguns minutos, algumas poucas horas. Então, tenecteplase você faz um bolos, resolveu. Lembrar o seguinte, isso é muito importante. A gente falou que tem antiplaquetário ticagrelor, a gente tem prasugrel, a gente tem clopidogrel. Beleza, na síndrome sem supra pode usar qualquer um, prasugrel só na sala de hemodinâmica, ticagrelor tem até melhor evidência do que clopidogrel, mas se você fazer trombolítico no infarto com supra, só pode ser clopidogrel. Se for trombolítico, não pode prasugrel, não pode ticagrelor. Ah, por que, André? Porque eles não foram estudados nesse cenário, só o clopidogrel foi. Beleza? Se você optar pelo não fazer o fibrinolítico, tiver contraindicação, ou então tiver um serviço de hemodinâmica no seu hospital, você pode fazer angioplastia. A angioplastia no cenário da síndrome coronariana aguda com supra, a gente chama de angioplastia primária. Idealmente até 12 horas, mas pode ser realizada até 48 horas, desde que supra persistente e clínica de isquemia. Nesse caso, a gente não utiliza fundaparinol, certo? Preferir o stent farmacológico, tem menos restenose, menor chance de reabordagem no futuro. Preferir a punção radial à punção femoral, porque está associada a menos complicações vasculares e é muito mais cômoda para o doente, que quando é femoral, ele tem que ficar com o membro imobilizado pelo menos 6 horas, curativo compressivo. Na via radial é bem mais cômoda. Então, olha só, questãozinha aqui pra gente. IANSP 2020, acesso direto. Homem de 72 anos de idade refere dor precordial em aperto, sudorese e náuseas a 4 horas. Exame físico, PA 165% e 5 em ambos os membros superiores, frequência cardíaca ok, respiratória também, saturação 95, tórax, estertores bilaterais em bases pulmonares, então está evoluindo com clínica D e C. Ausculta cardíaca sem alteração relevante, abdômen normal, pulsos carotídeos radiais, femorais palpáveis e simétricos, não há edema de membros inferiores. Radiografia de tórax normal, eletra mostrada a seguir, não há alteração de segmento ST em derivações periféricas, ele só mostrou aqui as pré-cordiais. Foram administrados 300 mg via oral de aspirina, admitindo-se que não há contraindicações para antiplaquetários, anticoagulantes e fibrinolíticos. Qual o tratamento correto neste momento? Então, o que esse paciente tem? Derivações periféricas de membros não tem nada. Pré-cordiais, ele tem um supra em V1, em V2, em V3, em V4, em V5 e em V6. Então, esse paciente tem um infarto com supra de ST de parede anterior. Presumo que deve ser uma descendente anterior acometida. O infarto com supra, a prioridade é reperfusão. Então, vou fazer o segundo antiplaquetário, vou fazer heparina e vou reperfundir. Ou angioplastia primária ou fibrinolítico. Pode fazer fibrinolítico? Pode, porque tem até 4 horas só. Então, letra A. Clopidogrel, heparina não fracionada intravenosa, streptokinase seria uma boa pedida? Talvez sim, vou deixar interrogado. B. Clopidogrel, enoxaparina subcutânea e tenecteplase. Veja, tenecteplase é melhor do que streptokinase, porque é fibrina específico. Então, letra A já caiu. Vamos ficar, por enquanto, com a letra B.
C, prasugrel, metoprolol intravenoso e alteplase. 2 erros. Não vamos fazer metoprolol intravenoso, a gente não faz nas primeiras 24 horas. Se tem sinais de IC, a gente não faz nem via oral. E prasugrel não pode fazer com fibrinolítico, já corta. D, ticagrelor, fraxparina subcutânea, uma heparina de baixo peso, morfina intravenosa e reteplase. Eu posso fazer ticagrelor com trombolítico? Não posso. Letra E, ticagrelor, fundaparinol subcutâneo e fibrinolítico. Mais uma vez, ticagrelor com fibrinolítico também não pode. Então, resposta ficou letra B. Para fazer trombólise, eu só posso utilizar clopidogrel. Não posso prasugrel nem ticagrelor. E a preferência é por tenecteplase, alteplase e reteplase em lugar da streptokinase. Gabarito, portanto, letra B de bola. Vamos seguir. Contraindicações agora, pessoal, absolutas ao uso de trombolíticos. Então, olha só. Sangramento ativo, dissecção de aorta, não pode de jeito nenhum. Por isso que a gente tem que afastar a dissecção de aorta antes de fazer trombolítico. Coagulopatia, INR, olha só, alargado, INR maior do que 1,7, maior do que 1,5. Tumor ou malformações arteriovenosas no sistema nervoso central. AVC isquêmico atual ou nos últimos 3 meses. TCE grave, não é qualquer TCE, tem que ser o TCE grave, atual nos últimos 3 meses. História de AVC hemorrágico. Em qualquer momento do tempo, AVC hemorrágico é contraindicação. Menstruação não é sangramento ativo, tá certo? Portanto, menstruação não é contraindicação ao trombolítico. E, André, uma questão que acomete muita gente no dia a dia e de vez em quando isso aparece em prova. A gente sabe que no infarto com supra, tempo é músculo, então a gente tem que ser rápido. Se eu tiver, por exemplo, numa UPA, num pronto atendimento, que eu não tenho serviço de hemodinâmica, o que é que eu faço? Eu transfiro esse paciente para um setor que tem hemodinâmica, ou eu faço o fibrinolítico na própria UPA e depois transfiro. Veja, se eu tenho um centro de hemodinâmica no hospital que admite o meu paciente, o que é que a gente faz? Lembrar que o diagnóstico de infarto, o eletro tem que ser até 10 minutos, certo? Então, o paciente chega com doutoraço na emergência, eu tenho que ter o eletro feito e avaliado pelo médico em menos de 10 minutos. Então, se ele chegou no meu hospital tem hemodinâmica, a prioridade é fazer angioplastia primária. A gente deve fazer em menos de 60 minutos. Em menos de 60 minutos, a artéria tem que estar aberta. Agora, se eu estou num serviço que não tem hemodinâmica, eu estou numa UPA, como é que eu decido isso? Eu transfiro esse paciente ou eu faço o fibrinolítico primeiro antes de transferir? Então, olha só, você vai ter que pensar o seguinte, o tempo da chegada dele na sua UPA para realizar a angioplastia é maior do que 120 minutos, que 2 horas. Presta atenção, não é o tempo para transferir o paciente para o hospital que tem hemodinâmica, não. É o tempo para transferir esse paciente, levar para a hemodinâmica e abrir o vaso. Então, são 120 minutos para estar com o vaso aberto, com o estente colocado lá na artéria do indivíduo. Então, se esse período for maior do que 120 minutos, eu faço o fibrinolítico na própria UPA em menos do que 10 minutos e depois eu vou e transfiro o paciente. Ah, eu fiz o fibrinolítico na UPA, eu fico com o paciente lá? Não. Transfiro, porque esse paciente vai precisar fazer um CAT nas próximas 24 horas. Porém, chegou na minha UPA, o tempo de transferência dele é menor ou igual do que 120 minutos. Ou seja, eu vou conseguir transferir, vou conseguir abrir esse vaso coronário em menos do que 2 horas. Então, eu transfiro o paciente. Transferindo o paciente, o objetivo é abrir o vaso em menos de 90 minutos. Ah, André, você não falou que era 120 minutos? Presta atenção, muita gente confunde. 120 minutos, 20 minutos é o período de tempo para tomada de decisão. Então, até 120 minutos, esse vaso vai estar aberto, ele vai chegar na hemodinâmica e vai estar com o vaso aberto, então eu mando para esse paciente para o outro hospital que tem hemodinâmica. Se eu decidir mandar, o objetivo é abrir o vaso em 90 minutos. 90 minutos é o objetivo, tá certo? Mas o tempo para eu decidir se transfiro ou se faço o fibrinolítico antes é de 120 minutos. Então, olha só. Questãozinha aqui para a gente, PUC Paraná 2022, acesso direto. Você está de plantão em uma UPA e atende um paciente de 55 anos, portador de hipertensão e dislipidemia, que procura o pronto atendimento com quadro de dor torácica. Atualmente ele está em uso de enalapril 10mg 2 vezes ao dia e simvastatina 40 ao dia, além de hidroclorotiazida. Ao realizar o atendimento inicial, você realiza um eletrocardiograma que está a seguir. Qual seria a conduta mais adequada para o paciente? Então, o paciente chega com dor torácica e esse paciente tem um supra de IST em V1, V2, V3, V4, tem V5, a gente fica na dúvida, tem um supra em D1 e tem também em AVL. Então, esse paciente tem um infarto anterolateral, certo? É um infarto com supra. Pronto, ponto.
Então, letra A, solicitar troponinas para melhor estratificação. Não, já está estratificado. Infarto com supra tem que abrir o vaso rapidamente. Dosar troponina de jeito nenhum. A terapia de reperfusão por meio de angioplastia deve ser indicada se o tempo de transporte entre o local de atendimento e o serviço de referência for inferior a 120 minutos. Cuidado, muita gente pode ter marcado essa alternativa, é errado. Não é o tempo de transporte de 120 minutos, é o tempo de transporte mais abertura do vaso. Então, o vaso tem que estar aberto em 120 minutos. Não é o tempo de transporte, então, é errado. C. A terapia de reperfusão por meio de angioplastia primária deve ser a escolha, independente do tempo que leve para ser realizada. Não. Se esse tempo for maior do que 120 minutos, faço a trombólise, ok? D. A fibrinólise está indicada quando a angioplastia não pode ser realizada em até 60 minutos, acabei de falar, 120. E letra E, encaminhar o paciente imediatamente para a reperfusão, preferencialmente por meio de angioplastia primária, caso o tempo para garantir a abertura do vaso por meio da angioplastia seja inferior a 120 minutos da chegada do paciente. Perfeito. Então, 120 minutos não é o tempo de transporte, é o tempo contado de transporte mais abertura do vaso. Então, o tempo até estar com o vaso aberto, gabarito, portanto, questão bem legal, letra E. E vamos discutir agora algumas situações que podem surgir ou no infarto com supra ou como diagnóstico diferencial. Então, infarto de ventrículo direito. Sempre investigar o ventrículo direito com V3R e V4R nessas derivações nos pacientes com infarto com supra de parede inferior. Então, esse paciente tem infarto com supra de parede inferior, D2, D3, AVF, fez V3R, V4R, tem um supra de ST. Tem até em V5R e V6R, mas basta V3 e V4R. Habitualmente, esse paciente cursa com hipotensão e pulmão limpo. Por quê? Porque o ventrículo direito não funciona, então o sangue não vai conseguir chegar no pulmão. Então, o paciente chocado no contexto de infarto parede inferior, com pulmões limpos, sem clínica de insuficiência cardíaca, sem congestão pulmonar, pensa no infarto ventrículo direito. Pode ter pressão venosa jugular aumentada, tratamento é reposição volêmica, reperfusão, e a gente evita nitrato e morfina. Nitrato e morfina estão contraindicados no infarto de ventrículo direito. Beleza? Olha só essa questãozinha do sírio-libanês, agora 2023. Homem de 64 anos, diabético em uso de dapaglifosina, procura atendimento de urgência por dor pré-cordial intensa a 1 hora. Está hemodinamicamente estável com ausculta cardíaca e pulmonar normais, sem outros achados significativos. O ECG e o ecocardiograma mostram alterações típicas de infarto agudo do miocárdio de ventrículo direito, com elevação no segmento ST. Nas primeiras 24 a 48 horas deve ser empregado com cautela ou mesmo evitar o uso de inibidor de P2Y12, a gente vai utilizar o segundo antiplaquetário. Heparina de baixo peso a gente também utiliza. Beta-bloqueador, eu podia ficar na dúvida, beta-bloqueador no infarto de VD é contraindicado? Não, não é contraindicado. Só é contraindicado se tiver clínica de insuficiência cardíaca. Ácido acetil salicílico AS eu vou evitar de jeito nenhum, vou fazer. O que eu vou evitar? Nitrato. Também se tivesse aqui, outra coisa que eu ia evitar seria morfina. Portanto, o gabarito aqui foi uma questão bem direta, letra E. Beleza? Vamos seguir agora. Duas condições que podem ser diagnóstico diferencial do infarto com supra. Pericardite aguda. As principais etiologias são a idiopática e a viral. Mas tuberculose, etiologia autoimune, como por exemplo lúpus também. Pós-infarto, a gente pode ter um pós-infarto precoce chamado de epistenocárdica, quando a necrose transmural se estende até o pericárdio. Na primeira semana acontece isso. E tem uma fase mais tardia, que é após algumas semanas. Aqui é por um mecanismo autoimune, formação de imunocomplexo. Pode ter uma pleurite associada, febre, elevação de PCR. Quadro da pericardite, clássico. É uma dor pleurítica, ou seja, uma dor que piora com a ventilação, melhora quando o indivíduo flete o tronco para frente ou fica em posição genopeitoral e piora quando deita em decúbito dorsal. A gente pode auscultar o atrito pericárdico. O eletro, preste atenção que a gente observa um supra-DST difuso com concavidade para cima e pode ter um infra de PR associado. Então, o supra-DST de infarto, pessoal, ele vai ter um supra só naquela parede que sofreu infarto. As outras paredes, especialmente as paredes opostas, vai ter uma imagem espelho, uma alteração recíproca, vai ter um infra-DST. Quando a gente tem um supra-DST difuso que não respeita o território de uma única artéria coronária, a gente pensa em pericardite. O eco pode mostrar ou não a presença de derrame pericárdico. Então, dessas 4 alterações, dor pleurítica, característica, atrito pericárdio, eco com derrame pleural e o supra-DST difuso no eletro, se ele tiver 2 dessas características, ele fecha o diagnóstico de pericardite. Tratamento de escolha, anti-inflamatórios e colchicina. Se tiver na fase aguda do infarto, a gente vai evitar anti-inflamatórios e corticoides. Corticoides a gente não faz de rotina, a gente faz se for para uma etiologia, olha só,
imune, tá ok? E se for fazer um anti-inflamatório na fase aguda do infarto, a gente vai fazer o AS em doses anti-inflamatórias. Ok? Aqui está um ecocardiograma mostrando o derrame pleural. Tá vendo essa lâmina grande aqui de derrame pleural circundando o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Outra condição que pode ser diagnóstico diferencial da síndrome coronariana aguda com supra-DST é a cardiomiopatia de Takotsubo, ou síndrome do coração partido. Recebe esse nome porque o coração fica com uma morfologia, aqui está uma ventriculografia muito parecida com esse dispositivo japonês chamado Takotsubo, que é utilizado para pegar polvo lá no Japão. Então, perfil epidemiológico clássico é mulher pós-menopausa, após uma situação de estresse físico ou emocional intensa. Então, o quadro clínico, pessoal, é indistinguível do infarto agudo do miocárdio. Geralmente, evolui com supra-DST, com troponina bem elevada. Então, pode ter supra-DST, pode ter infra-DST, sobe troponina, mas o grande marco é isso aqui, ó, coronárias normais. Então, a gente não encontra lesão coronária no cateterismo, ou então tem uma lesão coronária, mas que não justifica aquela disfunção ventricular, aquela parede. Por exemplo, o indivíduo está fazendo uma disfunção na parede anterior, mas tem uma lesão coronária na coronária direita, não justifica aquela disfunção. Então, coronárias normais, ou então com lesões que não justifiquem aquela disfunção. Quadro clínico comum é de uma disfunção sistólica transitória, geralmente médio apical, tá certo? Como a gente está vendo aqui na ventriculografia, e que tende a melhorar espontaneamente no intervalo de 1 a 4 semanas. Tratamento é de suporte, já que costuma ser uma síndrome autolimitada. Se tiver fração de ejeção reduzida, se tiver disfunção, a gente pode utilizar IECA e beta-bloqueador. Então, olha só, última questão aqui para a gente encerrar, USP São Paulo 2022. Mulher de 55 anos de idade procura pronto-socorro com queixa de dor torácica precordial de moderada intensidade contínua a um dia. Veja, quando é contínua, a gente não pensa em infarto. Porque infarto não tende a ser contínuo, ou seja, durar um dia inteiro. Porque se o paciente está sofrendo isquemia daquele território miocárdico, depois de 20, 30 minutos já começa a haver necrose. Então, ao final de 24 horas, muito provavelmente, aquela área que estava sofrendo um infarto necrosou por completo. Se necrosou, morreu, não vai dar dor. Então, dor contínua, durou horas a fio, a gente pensa em outra coisa. A dor iniciou durante a atividade física. Não notou irradiação, fatores de melhora ou de piora. Ao exame clínico, frequência cardíaca de 115. Veja, no infarto, a gente não costuma observar taquicardia, a não ser que clínica de insuficiência cardíaca. Então, isso também é estranho. Pressão ok em todos os membros com pulsos simétricos. Frequência respiratória de 18. Não há alterações na semiologia cardíaca ou pulmonar. Restante, o exame clínico é normal. Solicitado o eletrocardiograma a seguir, qual é a principal hipótese diagnóstica? Olha só, esse paciente tem um supra-DST em V2, em V3, V4, V5, V6, podia pensar logo, então infarto com supra-DST. Mas olha só, ele tem supra em toda a parede anterior, mas tem supra também na parede inferior, D1, D2, D3, AVF, então está muito estranho. Então, que supra-DST é esse? Pegou a parede anterior toda, pegou a parede inferior, então ele obstruiu mais de uma artéria coronária, obstruiu a descendente anterior, obstruiu a coronária direita. Isso é incomum obstruir duas coronárias ao mesmo tempo. Então, tá estranho. Ele só tem, pessoal, aqui eu tenho um supra em D1 também, ele só tem um infra-DST em AVR e em V1, que isso pode acontecer na pericardite. A pericardite é um supra-DST difuso, menos AVR e V1. Então, esse quadro clínico, além de uma dor torácica contínua de um dia, que não fala a favor de infarto, tem um supra-DST difuso, ou seja, sem alteração recíproca. Então, a principal suspeita é pericardite. Hipercalemia não se manifestaria assim, está faltando outros dados, não daria dor torácica. Hipercalemia geralmente tem uma T hiperaguda, aqui a T não está hiperaguda, tem um achatamento da onda P, a gente também não tem isso. Tromboembolismo pulmonar não parece ser o caso de TEP, TEP não vai provocar supra-DST. Infarto agudo do miocárdio, o supra não é regionalizado, não é restrito a um território de uma coronária, é um supra difuso. Então, esse achado sugere muito a presença de quê? De pericardite, gabarito, letra E. Era isso que a gente tinha para conversar sobre síndrome coronarianas agudas no nosso Aprendendo com Questões. Forte abraço a todos. Se gostarem do nosso material, dê um like, passem a nos seguir, que você vai ter muita coisa para vocês aprenderem e acertar questões de prova a respeito de todas as provas que vocês forem fazer Brasil afora. Forte abraço.